Everybody. Olha lá a extensão do Império Romano. O tamanho que ficou Vamos ver. Então aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A Península Ibérica, Portugal, Espanha, Europa inteira, só a parte da Inglaterra, Escócia, foi embora. Aqui, ó, toda a Europa, França, né? Alemanha, aqui estava falando de Germânia, né? Mas a Alemanha moderna, mais ou menos aqui. Itália, Grécia, ó, isso aqui, ó. Aqui está a Grécia, África, ó. Lembram os outros impérios? Só viram aqueles pedacinhos, né? Egito, tal, aqui. Agora aqui, ó. Vieram até aqui, ó. O Império Romano. O Império Romano saiu de onde? Onde é que começou o Império Romano? Roma, pessoal. É que é tão óbvio que a gente tinha com medo de responder. Roma fica onde? Opção A, China. Opção B, no Brasil. Opção C, na Itália, papito. Itália, parlare italiano, tutti buona gente, tutti mafiosi. Tutti ladri. O mafioso mais elegante da terra. Ok, gente? Então, Grécia aqui, ó. Né? Pedacinho aqui, ó. Da Ásia Menor, patati patatá, Palestina. Né? Então, enquanto Alexandre veio aqui, ó. Lembra que Alexandre veio aqui até quase na Índia, né? O Império Romano já não conseguiu manter. Não conseguiu chegar até lá. Certo? Alexandre partiu daqui, ó, da Grécia e foi até lá. Eles partiram aqui da Itália e chegaram aqui, mas não foram mais para lá. Mesmo assim, eles expandiram aqui na África e foram para o outro lado da Europa que Alexandre não tinha, né, alcançado. Vamos voltar para cá então. Voltando para a história de Israel. Né? Depois das brigas internas da família dos Macabeus, a gente terminou outra parte falando sobre isso, né? Eles brigaram entre si, enfraqueceram o poder. Tá gravando aí, meu filho? Herodes o Grande, certo? Toma o poder. Toma o poder da região de Jerusalém, né? De Israel. A história do Império Romano também tem coisa da mulher. Então não é o nosso alvo aqui a gente ter o Império Romano. Super-homem. Explica esse negócio. Até filmar ele aqui. Então não vamos mergulhar na história de Roma não. Tá? Só a história de Roma já dá um tanto. Vamos falar como é que era a administração romana. Então Roma chegou e invadiu tudo. Beleza? E Herodes o Grande, que era o governante nessa época, que eles tomaram. Deve ter um resuminho ali, tem lá no mapinha, não? Os romanos eram os melhores soldados. Olha, o melhor soldado era aquele que estava dominando, né? Se eles eram os dominadores, eles eram, naquele momento, eram os melhores. De 100%, cada pelotão, e daí eles faziam os escudos e fechavam por cima, por lado. Aprenderam com os gregos a fazer isso, né? Não foram eles que aprenderam isso, não. Eles aprenderam com os gregos. Como é que eles administravam? Eles trabalhavam muito forte com os impostos, que era uma das opressões de Roma. Trabalhavam com impostos. Os impostos arrecadados eram a principal fonte de renda, dinheiro, o funfa. Parte ficava para a administração local, governo local, e a outra parte ia para Roma. Cobravam impostos até de quem desejava ficar solteiro. Por que isso daqui? Porque o imposto ele era cobrado por família. Certo? Era por família. Então, o pai da família pagava o imposto de acordo com os bens que ele tinha, de acordo com o que ele ganhava, era calculado isso, e ele pagava o imposto.
Aí o que acontece? Muita gente queria dar uma desperto e não casava. Certo? Por que não casava? Porque quem pagava imposto era o pai. Né? Por família, sou solteiro, moro com meu pai e ele paga imposto. Eu sou velho já, tenho uns 50 anos, né? Mas não pago imposto. Né? Só que daí Roma era esperto, não, esse aí está me enrolando, vai pagar também. Entendeu? Aí começaram a se juntar. fazer nada. No caso, é igual filha de militar, né? Meu sobrinho. Filha de militar não casa, não aprender a Aí atenção ele do pai, né? já tinha um emprego, né? Vamos lá então. Os impostos, viu, Mateus? Os impostos eram motivo da grande satisfação dos judeus no período do Novo Testamento. Então aqui a gente já está meio que misturando um pouquinho, certo? Já entrando a história dos judeus, mas já chegando no período do Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, o império que dominava era Roma. Né? Os publicanos eram quem fazia a coleta dos impostos. Então, eram judeus que eram separados para cobrar os impostos, calcular os impostos e cobrar os impostos. Eram chamados de publicanos, porque eram funcionários públicos. Né? Funcionários públicos, funcionários do governo de Roma. Por isso o nome publicano. E eram odiados, né? Porque também os publicanos, eles faziam o seguinte: não, peraí, eu tenho que pagar. Fulaninho vai me pagar 100, certo? Estou dizendo aqui, 100, um valor, né? Genérico. Bom, eu tenho que dar 80 para Roma e 20 eu vou entregar para o Herodes, que é o governador aqui da província, né? E eu fico com o quê? Então, ele tinha que cobrar 100, mas ele cobrava o quê? 150. Mas ele dizia para Roma que cobrava 100. Então, 80 ia para Roma, 20 ia para o governo local, 50 ele põe no bolso. Tá? Mas eles faziam isso. Por isso que eles eram muito amados pelo povo. Né? Por exemplo, aqui Mateus, esse que levantou a mão ali, era amado, né? Um dos discípulos de Jesus, e o próprio Zaqueu, né? Mateus apóstolo e Zaqueu discípulo. Fala, meu filho. Pois é, isso daí, a gente vive na administração romana no Brasil? Não, mas Teoricamente não. Mas o que acontece? Né? Se algum dia você vier estudar direito, você vai ver que o direito brasileiro, o direito ocidental, praticamente todo ele, tem como base o direito romano. Né? E além do que, meu filho, é o seguinte: o homem quer saber de dinheiro desde o tempo do EPA, entendeu? Então, a hora o governante chegar lá, esse troço é bom, cara, vamos cobrar imposto, entendeu? Eu entendi a tua piada, tá? Administração romana, o negócio é dinheiro, o negócio é dinheiro. Outro aspecto da administração romana era a religião. Então, Roma incentivava a religião por interesses financeiros. A religião era também uma fonte de recursos, né? Claro, como é até hoje, né? O povo entregava dízimo, entregava oferta, como se entrega até hoje. E muitos fazem disso. Desde Roma. E o que acontece? Roma também olhava para isso. Então, Roma, sumo sacerdote, quem implantava era Roma, não era os religiosos, não, o sumo sacerdote. Sacerdote não tem, mas o sumo, aquele que era o cabeça, quem indicava era o governador de Roma. Então, justamente por isso. E além da religião de Roma, que era bastante idólatra, e tinha um culto ao imperador. Então, cada imperador era considerado como se fosse um deus. Tinha até um altar lá que o povo era obrigado a adorar. Roma, ele enxergava as religiões de duas maneiras diferentes. Ele não proibia as religiões, certo? Ele mantinha, cada povo podia ter a sua religião. Mas tinha as religiões lícitas, permitidas pelo governo, e as ilícitas, proibidas pelo governo. Qual que era a ideia de lícita e ilícita? Muito simples. Muito simples. Essa religião aqui, ela me incomoda como governo, como autoridade? Me incomoda? Tira o meu poder? Começa a questionar as coisas que eu faço? Não. Então tudo bem.
pode fazer o seu cultinho aí, não tem problema. Opa, está me incomodando. Está levantando as pessoas contra mim. Não querem mais pagar imposto. Opa, ilícito. Ilícito. Proibida essa religião. Né? É bem simples, para entender. O cristianismo, no começo, né, quando começou no primeiro século, era considerada lícita, porque era uma facção judaica. A gente viu isso aqui, né? Jesus, os apóstolos, todos eles frequentavam a sinagoga. Então, era considerado assim, um grupo de pessoas ligadas à religião judaica. A partir de que começaram a, né, se desvincular da religião judaica e começaram a botar o dedo no nariz dos governantes, o próprio Paulo já fez isso, né? Bom, a própria morte de de João Batista, né, já foi em função política, porque João Batista também deu de dedo no rei lá de Roma, né, Herodes. Então, a partir daí começou a ter perseguição. Roma foi uma grande perseguidora do cristianismo. Vamos dar uma passada nos imperadores de Roma, certo? Vamos falar só de alguns, não vamos falar de todos. Imperador Augusto, 27 a.C. até 14 depois de Cristo, e até aqui vou aproveitar essas datas meio complicadinhas aqui, reforçar uma informação que eu passei ali para o Eduardo, que ele ficou com dúvida, a questão desses anos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ali no diagrama de vocês, ali esse de hoje, do Império Romano, é o primeiro que a gente vê ali, Ministério de Cristo, o ano 0, certo? Então, todos os anos que vinham antes, né, eram antes de Cristo. Então, ali, ó, período da independência, General Pompeu, 63 antes de Cristo. Início da revolta dos Macabeus, 166 antes de Cristo. Ok? Então, o que acontece? Destruição do Templo de Jerusalém, que a gente vai ver daqui a pouquinho, 70 depois de Cristo. Então, esse carinha aqui, o Augusto, ó, ele governou de 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Né? Então, pensa assim, o ano 0 de Cristo está aqui no meio, ó. Está aqui no meio. 27 anos antes até 14 anos depois. Então, por quantos anos ele governou? Eu tenho que somar 27 para chegar no 0, e depois do 0 até chegar no 14, então é 27 mais 14. 30, 41 anos foi o governo de Augusto. Por isso aqui a gente já percebe que Jesus nasceu na época desse imperador. Né? Jesus nasceu aqui, ó. Na verdade, a gente já falou sobre isso, né? Jesus nasceu no ano 3 depois de Cristo. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, existe essa marcação do ano 0, existe, né? Não, mas ele não. Eu acho que é melhor explicar isso aí. Porque não foi ele que fez o calendário. Foi Augusto. Ué, eu vou explicar. O que a gente fala? É uma referência. Né? Agora, assim, na coisa exata, né? Hoje a ciência comprova isso, que Jesus nasceu no ano 3 depois de Cristo. Faz todo sentido. Tibério, ó, tem alguns textos aqui, tá, gente? Vamos ler, é só esse aqui, Lucas 2:1, rapidinho, pra gente não perder tempo, né? Mas são referências bíblicas que confirmam, né, essa questão aqui, da história. Lucas 2:1, por favor. Amém. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse Referenciamento que foi ordenado por César Augusto. Aí você vai dizer, não, mas aqui está dizendo Augusto, lá está escrito César Augusto. César era um título. César era um título. Ou que todo mundo serve. Então o nome do César era Augusto. Tibério, 14 até 37 depois de Cristo. Tem
tem a referência aqui também. 37 depois de Cristo, mesmo Jesus tendo nascido no ano 3 depois de Cristo, 33 com mais 3 dá 36. Então, com certeza, nesse governador, nesse imperador Tibério, foi que Jesus desenvolveu seu ministério, morreu e ressuscitou. Foi esse Tibério que nomeou Pilatos, lembram lá do Pilatos? Como governador da Judéia. Ok? Outro cara famoso é o Calígula, né? Muito famoso. Ele que nomeou um cavalo como sendo senador de Roma. Cavalo. Ele pegou o animal e falou assim, ó, esse aqui é um dos senadores de Roma. E ele levava o cavalo para as reuniões do Senado lá. Um louquinho na cabeça, pirado. Para demonstrar o que? O poder dele. Se eu quiser, eu instituo até um cavalo como senador. Vocês vão ter que me engolir, né? Diria aí o outro. Um cavalo. Eu mando. Certo? Eu digo que o cavalo é senador de Roma. E eu voto por ele. Já que eu não pode votar. Mas é outra comparação ao Brasil, né? Não mudou Porque muito. a gente ainda Continua continua elegendo os burros. Elegemos burro, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu discordo com você. Porque eles são muito espertos. Não, é verdade. Eles não são burros. Mas quem falou que o burro Mas quem disse que burro é burro? O boi é... O burro é um animal inteligente. O burro é nós. Só leva o nome. Mas às vezes se engana também, acha que o cara é bom e vota nele e depois, né, muda de assunto. Queria colocar uma estátua sua no templo de Jerusalém. Aquela questão da idolatria lá. Morreu assassinado. Ponto. Cláudio, 41 até 54 depois de Cristo, mencionado ali em Atos capítulo 18, expulsou os judeus de Roma por causa de um tal de Crespo, sei lá o que é isso, registrado nos anais de Roma. Uma pessoa, né? Um nome próprio. Tá? Não, mas romano. mas de Roma tá Quem é esse cara? Mas o que acontece? Ele fez isso. Por isso que eu estou. Por isso que eu estou mencionando ele aqui. Porque nós estamos estudando a história de Israel. Né? Então ele expulsou os judeus de Roma por causa desse tal de Crespo aqui. Isso está registrado nos documentos oficiais da história. Agora ficou melhor. Ficou melhor agora. Anal, o que é um anal? Nos anais, nos anais era meio estranho. Não, mas não é, eu não pensei bobagem, mas eu queria saber o que significava isso. Palavra. Né? Agora, tudo é um documento. Documento, uma narrativa. Seria estranho. Pode ser isso, pode ser aquilo. Anal de Roma, né? Atenção. Uma ata, certo? Mata. Uma ata de uma reunião. No dia tal, às tantas horas, fulaninho fez isso, cicraninho falou aquilo, o outro foi, fez uma pergunta, o professor foi e respondeu. Essas palavras que o professor foi. Anais de Roma. Um anal, 2 anais. Nero! Opa! Pelo amor de Deus, né? Ninguém nunca ouviu falar em Nero. Não. Governou de 54 até 69 depois de Cristo, ou seja, pouquinho tempo. Ele incendiou Roma, né? Que esse também maluquinho de pedra, né? Dizem que ele morreu queimado, tocando uma harpa, e o fogo veio, queimou ele e a cidade de Roma inteirinha. Ele morreu cantando, e ele mesmo pôs fogo. E culpou os cristãos. Alguém tinha que levar a culpa. E iniciou a maior opressão que os cristãos sofreram. Em sua época, na época de Nero, só um pouquinho, gente, vamos lá, senão a gente não caminha. Então ele iniciou a maior opressão. Em sua época morreram os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a tradição. A Bíblia não diz isso.
Não, mas é um fato histórico mesmo. Por que a gente sempre fala isso, gente? Porque a Bíblia não registra isso. Né? A gente tem que apelar para José, tem que apelar para outros escritos para a gente comprovar. Mas a princípio, se entende que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado da mesma maneira que Jesus. E Paulo, por ser cidadão romano, não poderia ser crucificado. Então ele foi decapitado, degolado. Corta minha cabeça. Na época de Nero. Então foi a maior perseguição que o cristianismo enfrentou. Foi aqui. Galba, Otão e Vitelo. Não interessa. Vespasiano. Importante. Importante. O que aconteceu com Vespasiano? Alguns falam Tito Vespasiano, né? Porque depois teve o outro Tito. Se vocês estudarem um pouquinho depois da história de Roma, vocês vão ver que os nomes eles vão mudando um pouquinho, né? Então tem o César, a princípio o título César foi bastante utilizado, mas teve outros títulos também, né? O Tito também foi, né, um outro nome bastante utilizado. Né? Só voltando aqui um pouquinho a questão do César, né? Aí uma curiosidade, né? Disse, e é aceito isso pela história, né, que César, quando ele nasceu, o primeiro César, quando ele nasceu, ele teve dificuldade no nascer, o parto dele, né? Foi um parto difícil. E aí, a única forma, já tinham tentado de várias maneiras, a única forma que tiveram foi de cortar a barriga da mãe e tirar a criança, e a mãe, obviamente, morreu nesse processo. Por isso, até hoje, se diz o parto do tipo cesariana. Né? É um tipo de parto que foi feito com César, lá na história de Roma. Ah, que interessante. Isso é comprovado. Não, Você viu só? Cesariano. Cesariana, César, corta. Legal. Vespasiano. Então, Vespasiano aqui em 69, governou de 69 até 79 depois de Cristo, abafou a revolta em Jerusalém. Então, aqui eu teria que explicar um pouquinho melhor a questão de que, nessa época aqui, teve uma revolta contra Roma, né, na cidade de Jerusalém. Na verdade, tiveram várias, né, mas essa aí foi bastante forte. E aí veio o Império de Roma e abafou aquela revolta. Logo em seguida, né, teve outra, 79 até 81 depois de Cristo. Aí, nessa outra revolta aqui, como eles tinham... Aqui, na verdade, essa revolta aqui era questão de imposto, tá? Questão de imposto. Os impostos eram muito fortes e tal, o povo não queria pagar um imposto tão grande e se revoltaram. Roma foi lá, abafou, tipo assim, tem que pagar e pronto, ficar quieto. Né? Passou mais um tempo, eles revoltaram de novo. Aí eles vieram, bom, já que da outra vez a gente não conseguiu, então agora vamos ter que radicalizar, né? Aí eles foram lá e destruíram tudo. Tito destruiu a cidade e o templo, cumprindo a profecia de Jesus de Mateus 24, 1 a 2, né? Que é aquela lá que Jesus mesmo profetiza e diz, né, que não vai ficar pedra sobre pedra, etc. E realmente isso aconteceu, até porque quando Tito veio para destruir o templo, né, tinha muita parte do templo que era banhado a ouro, né? Então tinham paredes banhadas a ouro, teto banhado a ouro, né? E eles pegaram e destruíram as pedras e botavam no fogo justamente para derreter o ouro, para eles pegarem o ouro que estava grudado na parede. Então eles pegaram pedra por pedra e derreteram tudo, né, para tirar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra. Literalmente, isso é fato histórico, aconteceu. Né? E foi a profecia de Jesus a respeito do templo. Isso aconteceu. Aqui está falando de 79 até 81 depois de Cristo. Tem alguns lugares que a gente vai estudar que falam de 70 depois de Cristo que aconteceu isso. Até uma mapinha ali, se eu não me engano, fala 70. Sim, é isso? Então, não é uma coisa assim tão precisa, tá? Mas mais ou menos nessa época, aproximadamente 70 depois de Cristo, que houve a destruição do templo por o Tito e o Vespasiano. Aqui primeiro, rapidinho. Então Jesus morreu 36 depois de Cristo, é isso? Mais ou menos. Por quê? Só para situar ali na... Isso, Jesus já tinha morrido ali
né? Aqui a gente comentou, né? Isso aí, Jesus aconteceu aqui, onde mesmo? Ah, não, estou indo para frente. É isso que eu ia falar, só tá de... Desculpe. O Calígula ali, não é? Não, era antes do Calígula, né? Tá, 37, Calígula. Ah, tá aqui, ó, Tibério, né? 14 a 37 depois de Cristo. Aqui que Jesus morreu. Ok. Né? Depois disso veio o Calígula, o Cláudio, o Nero, o Galba, o Otão, o Vitelo, aí aqui 70 depois de Cristo, 30 e poucos anos, né? Depois. Ok. Aí aconteceu esse fato aqui, que já tinha sido profetizado por Jesus 30 e poucos anos antes, né? Aconteceu também um fato histórico bastante importante, que é assim, nessa destruição aqui, o Tito, ele entrou matando todo mundo. Foi matando, destruiu o templo, destruiu tudo e foi matando. Né? Tipo assim, revolta, eles não aceitavam revolta. Porque o que acontece? Se esse povo se revoltasse e não quisesse pagar imposto, o que ia acontecer? Não, mas se o fulaninho não paga, eu também não vou pagar. E aí os outros iam se revoltar também. Então eles tinham que dar uma lição assim, então os caras saíram matando todo mundo, para que os outros povos não fizessem a mesma coisa. Faz sentido, né? E aí nessa fortaleza de Massada, né, que está lá, as ruínas dessa fortaleza estão lá até hoje em Jerusalém, proximidades, né? Aí o que aconteceu? O pessoal foi indo e se defendeu, é uma fortaleza mesmo. Aí o pessoal ficou lá e defendendo aquilo ali como território deles, né, os judeus. Aí fizeram isso, estavam defendendo, só que daí o Império Romano era muito forte, cercou os caras, começou a botar pressão, né, e aí o que aconteceu? Eles fizeram um suicídio coletivo. Né, quando eles perceberam que realmente não ia ter jeito, eles não iam conseguir, né, então eles se mataram. Todos eles se mataram, se suicidaram. Quando Roma arrebentou o portão da fortaleza e entrou, se não me engano, encontraram 2 ou 3 mulheres e 5 crianças, alguma coisa assim. Né? Todos os homens tinham se suicidado, e, né, as pessoas que estavam lá, enfim. Né? Isso é um episódio assim, bem marcante na história de Israel. Você ia perguntar, me perguntou, né? Para falar que ele tinha uma pergunta. Mais uma, Matheus, manda. Esse suicídio em massa coletivo, não é? Aham. De massa. De massada. Em massa também. Em massa de massada, ok? Existem números, você se recorda de alguma coisa? Não lembro. Tudo bem, eu vou curar, sem problema. Mas era bastante gente, tipo assim, era uma fortaleza assim. Esse filme é uma comédia, esse filme. Cara, fórum, vocês não estão usando o fórum, aí o fórum é para essas coisas. Põe lá no fórum pra gente ver quem responde. Depois disso veio o imperador Domiciano, governou de 81 até 96. Nessa época morreu o apóstolo João e houve grande perseguição aos cristãos. João aqui o que escreveu o Apocalipse, né? Escreveu o Evangelho de João, as cartas de João, que a gente já discutiu isso. Depois veio um cara nervoso lá, o tal do Nerva, aí o Trajano. Um fato importante aqui, teve outra revolta judaica. Então veja só, gente, o povo judeu, eles não eram fracos não, né? Eles não se deixavam subjugar facilmente, né? Teve essa revolta aqui com o Vespasiano foi lá e oprimiu o povo, abafou. Depois veio o Tito. Não, vocês estão revoltando ainda, então peraí que eu vou acabar com todo esse negócio. Foi lá, destruiu o templo, botou no chão, acabou com o sacrifício, matou uma multidão de gente. E o que acontece? Aqui mais ou menos em 80 depois de Cristo, certo? 80, mais ou menos no ano 100, aqui ó, 20 anos depois, o que acontece? O que sobrou, né? Porque pensa bem, eles mataram muita gente. Em 20 anos, não é tanto tempo assim. O que sobrou falou, não, vamos revoltar de novo. Aí o Trajano foi lá e abafou de novo, né? Roma era muito forte. Depois veio Adriano, 118 até 135. Aqui não está falado exatamente, mas Adriano, de novo, ele vai lá e dá mais uma última cacetada em cima do povo. E aqui, em 135
Aqui está errado, tá, gente? Não é antes de Cristo. Desculpem, tá? Todas essas datas aqui são depois de Cristo. Agora que eu observei ali o lapso. Não, tudo depois de Cristo, tá? Desculpem aí a confusão. Durante o domínio de Adriano, 118 até 135 depois de Cristo, chega ao fim a possibilidade de um Estado judaico. Ou seja, o povo ele foi tão massacrado, tão oprimido, que tipo assim, meia dúzia de gato em nada. Pouca gente ficou, e esses poucos que ficaram devem ter ficado bem quietinhos lá no seu canto, para não morrer. Então, a possibilidade de um Estado judaico, uma nação, um governante, com um presidente, com toda essa estrutura, acabou. E depois disso que, na verdade, foi a última vez em que o povo se estabeleceu como nação antes de 1948. Então aqui nós estamos com uma história de Israel um pouco distante, de nós ainda, e na verdade o nosso material, a gente tem outras coisas que falar, aqui a gente só está falando dos governadores, dos imperadores. Mas aqui com Adriano, em 135 depois de Cristo, mais ou menos, a nação de Israel acabou. Certo? É importante a gente entender isso depois quando a gente for ver os profetas e ver os acontecimentos mais recentes. Então a gente tem ali, em 1948, decretado o Estado de Israel. Certo? Mas, na verdade, a implantação da nação de Israel como governo ocorreu apenas em 1967, com a Guerra dos 7 Dias. Certo? Uma guerra fulminante, que daí Israel foi lá e tomou posse da terra, na marra, porque de 48 até 67 estava no papel. Muito lindinho no papel, só que na prática não acontecia nada. Em 67, Israel foi lá e foi um dos primeiros com Oswaldo Aranha, em 1948, no papel. Em 67 eles foram lá, fizeram a guerra dos 6 dias, 7 dias, acho que é 6. E em 6 dias eles dominaram toda aquela terra praticamente que eles têm hoje lá. Tinha um dia da semana para descansar. É que falhou aqui agora, seus irmãos. Não lembro se foram 6 dias ou 7 dias. Pode ter sido 6 por causa disso. Mas foi rápido. Foi judeu não trabalha. Uma guerra. Isso, depois a gente pesquisa lá. Ficamos com 6 então. Pronto. E aí eles fizeram a guerra, 67. E a partir daí sim se estabeleceram como nação. Mas de lá para cá, 67 foi o ano que eu nasci, então já tem 47 anos isso. Mas nem tanto. Nem tanto. E aí o que acontece? Isso também faz parte das profecias que a gente vai ver lá na frente, tanto de Daniel como outras profecias a respeito, Isaías fala muito, a respeito do retorno do povo para Israel. O próprio Jesus também fala sobre isso, que já é apontando, entendeu? Para a volta de Jesus. Então, a restauração do Estado de Israel como nação e o povo, a influência que o povo judeu tem, já apontam para a volta de Jesus. É um sinal disso. Ontem a gente estava lá em casa e algumas pessoas perguntaram assim: Gesiel, eu quero assistir a aula de Apocalipse, não é? Na verdade, o que acontece? O pessoal confunde muito o seguinte, a ciência que estuda o final dos tempos chama-se escatologia. Então, escatologia é a ciência que estuda os fatos do final dos tempos, da volta de Jesus, mais especificamente. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele faz parte, ele é todo escatológico, vamos dizer assim, o livro de Apocalipse, ele é todo sobre escatologia. Mas a escatologia não se resume ao livro de Apocalipse. A gente viu ali Daniel, várias profecias de Daniel que a gente já viu sendo realizadas no decorrer dos anos. Vamos estudar lá em Daniel outras,
importantes também, que ajudam a gente a entender melhor esse processo histórico. Ezequiel é um outro profeta muito chave para a gente entender o final dos tempos. Tudo isso que nós estamos estudando aqui hoje, né, a queda de Alexandre, a entrada do Império Romano, tudo que aconteceu no Império Romano, o próprio Antíoco Epifânio com a profanação do templo lá, tudo isso faz parte desse contexto escatológico, para a gente entender o que vai acontecer lá no final dos tempos. Né? Então não é simplesmente vir e assistir a aula do livrinho de Apocalipse, você vai entender pouco. Né? Na verdade tem todo esse... Né? Porque na verdade, gente, se a gente pensar assim, né? Quando o homem pecou, começou o plano de Deus para a restauração do homem. Por que quando Isaac foi matar, Abraão foi matar Isaac, Deus já mostrou para ele, né? Não, Deus proverá. Abraão disse, né? O cordeiro vai ser imolado. Figura de Jesus. Quantos anos antes? Então, na verdade, para Deus o tempo é uma coisa só. Então, quando veio o pecado, Deus já instituiu Jesus como Salvador da humanidade. Ele só teve que seguir o trilho do tempo, aconteceu algumas coisas que o próprio Deus tinha profetizado para acontecer. A volta de Jesus, né, na verdade, quando Jesus veio, Ele próprio já falou da sua volta. Né, e já deu sinais a respeito da volta. E acontece o seguinte, né, aquela velha história que a gente já comentou aqui, né? Deus é justiça. Né? Então o julgamento final da humanidade vai ser o ponto final do reinado de Satanás. Mas ao mesmo tempo, também vai ser o juízo final sobre todos aqueles que serviram a Satanás. E vai pôr um fim. Né? Agora, o próprio Jesus disse, né, que esse tempo, ele está sendo jogado para frente, né, por misericórdia de Deus. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de misericórdia. E a intenção, o propósito de Deus não é acabar com a humanidade. Pelo contrário, o que Deus quer é trazer a humanidade para perto dele. E quanto mais pessoas Ele conseguir trazer para perto dele, na verdade o próprio Jesus disse, né? O objetivo é que não se perca nenhum. Então esse é o objetivo de Deus, que nenhum se perca, mas Ele já sabe que Ele não vai conseguir. Que é tantas pessoas. Não, isso aí, 144 mil, né, é um número cabalístico, que algumas igrejas aí sempre tentam colocar. O próprio pessoal dessa igreja que fala isso, eles já são hoje mais do que 144 mil, então nem eles iriam entrar lá, eles já mudaram isso aí. Mas isso seria só os arrebatados, não seria, gente? É um número, um referencial, né? Fala das 12 tribos de Israel, com 12 mil pessoas em cada tribo. Né? Então é um número simbólico, não é um número assim matemático. Mas então, gente, aí fica a dica, né, que pelo menos para vocês souberem de alguém, né, que está interessado em assistir as aulas do Apocalipse, né, para entender um pouquinho melhor, além de, vocês vão entender muito melhor do que eles, tá? Vocês já estão acompanhando a coisa toda, né? Mas pelo menos quem tiver interesse tem que assistir as aulas dos profetas, pelo menos os profetas maiores, né? Que é Ezequiel, Daniel, Jeremias principalmente, para depois entender o Apocalipse. Né? A gente está estudando a história de Israel, próximo módulo a gente vai estudar a história da igreja, depois a gente vai estudar os profetas menores, né, que são menos importantes nesse aspecto aí do Apocalipse, e depois os profetas maiores. Então nós temos mais 3 meses de aula, aí sim as pessoas, quem tiver esse interesse, né, conversem lá, para daí de repente ver o que vai fazer. Se vai se matricular no curso, se vai assistir como ouvinte, o que vai fazer, né? Está liberado, pode vir, não tem problema. Só não ganha diplominha, né? E não ganha ninguém também. Ok. Então, Roma tinha a estrutura dos imperadores, né, que era o imperador de Roma, que governava o império inteiro, certo? Mas o que eles faziam? Em cada região, em cada província, era colocado um governador. Ok? Então, os governadores de Roma que mais interessam para a gente.
Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, promulgou a crucificação de Jesus. Né? Bem conhecido, o cara que lavou as mãos lá, eu lavo as minhas mãos. Então, por que eles tiveram que levar Jesus até Pôncio Pilatos? Porque ele era a autoridade de Roma, ele era o governador, ele era oficial de Roma. Então, para ele ser morto, ninguém poderia condenar à morte ninguém se não fosse Roma. Roma era autoridade jurídica, autoridade legal. Então, por isso que os principais lá, os sacerdotes, levaram Jesus até Pôncio Pilatos. Então, peraí. Então tem o imperador, que era lá o tal Augusto. De Roma. E daí embaixo dele tá Vários governadores em cada uma das regiões do Império. No caso de... Lembram lá do Império? Imagina aqui, ó. O imperador de Roma está aqui, ó. Roma. Aqui, ó. Bem na frente. Ok? Jerusalém está onde? Está aqui, ó. Olha a distância. Certo? África, Portugal, Espanha. Ok? Então, cada região mais importante aqui em Roma instituía um governador. Um cidadão romano responsável, né? Como a gente tem no Brasil, o presidente da República, e cada estado tem um governador. Né? Roma já trabalhava dessa forma. Tranquilo. Então aqui, Pôncio Pilatos, Mateus 27, 26, é uma referência, né? Antônio Félix, outro governador, mas já envolvido no julgamento de Paulo. Tá? Atos 24. Outro carinha, Pórcio Festo, também envolvido no julgamento de Paulo. Lembrando ali que Paulo, quando ele recorreu ao César, né, para ser julgado, o período da prisão dele e tudo não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Né? Ele ficou anos nesse processo todo ali. Agora me falhou aqui quantos anos, mas foi bastante tempo. Jesus também, né? Jesus ele passou por Pilatos, também passou por, se não me engano, foi o Festo, o Félix. Não. Aqui é Paulo. Quando Sim, Paulo mas Jesus foi também, julgado, né? Jesus já tinha morrido há muito tempo. Não, Jesus também passou por... Pôncio Pilatos. Passou por outro também, um lá que... Não, mas aí é outra história. Aqui eu estou falando de governador. Ah, não é governador, aquele outro. Isso, calma. O imperador a gente viu lá atrás qual que era, que nem eu lembro mais. Né? Augusto. Augusto? Ok. Então, o imperador era Augusto. Jesus não conversou com Augusto. Não. Jesus conversou com o Pôncio Pilatos, que era o governador da região lá da Judéia. Tá? Continuando. Gércio Floro, que saqueou os tesouros do templo e levou o povo judeu, certo? O povo de Israel, à revolta contra o imperador Adriano. Lembra dessa revolta de Adriano aqui? Que foi a última, né? Que daí Adriano foi lá e escapou fora. Quem fez isso, né? Foi o governador Gércio Floro. Por isso que eu estou falando dele. A Bíblia fala sobre ele? Não. Ok? Mas a história menciona, e a importância dele é essa daqui. Saqueou os tesouros do templo e levou, provavelmente, porque ele saqueou os tesouros do templo, o povo ficou revoltado, e aí entrou o imperador Adriano, que veio e matou o resto que tinha ficado. Né? E essa é a importância desse cara aqui. Aí o que acontece? Veja só. Aí vai entrar naquilo que o Sandro comentou ali. Esses aqui são os governadores de Roma. Então, quem são esses caras aqui? São cidadãos de Roma, né? Funcionários públicos do governo de Roma, colocados como governo naquela região mais específica. E aí entram os Herodes. Entram os Herodes, que era aí que seria chegar. Quem são os Herodes? Veja só, gente, o que acontecia? Desde lá de Davi, né, o que acontecia? Né? Tinha os reis de Israel, lembram disso? Né? Davi, Salomão, depois teve a divisão Reino do Norte e Reino do Sul, patati patatá, e veio vindo. Certo? O que acontece? Durante todo esse período histórico, né, Israel sempre tentava manter um governo próprio. Paralelo. Não é paralelo.
paralelo a um governo deles, do povo, né? Do povo. E Roma não se importava com isso. Quer dizer, mais ou menos assim, vamos traçar um paralelo aqui, mais ou menos para ajudar a gente a entender esse processo, né? Vamos pensar aqui na Inglaterra, na rainha da Inglaterra, ok? Então a Inglaterra já foi um grande império também, né? Mais recente, e tinha a questão de reis, né? Os reis da Inglaterra eram, assim, como esses da época aí, né? Mandava e desmandava. Só que com o passar do tempo, eles não conseguiram mais manter isso, né? Então, o que acontece? Aí entrou a democracia, né, os deputados, os senadores, tal como representantes do povo perante o governo. Na Inglaterra, o sistema de governo é parlamentarista. Então, eu tenho o parlamento e eu tenho o presidente. Né? O sistema parlamentarista... Não, desculpa, agora eu confundi, esquece. O sistema parlamentarista, ele tem... por padrão, um governante, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer isso? Da burocracia, certo? Enfim, o cara que promulga as leis, o cara que assina as leis, é o papel que hoje a gente tem no nosso presidente, certo? O cara que assina, o cara que conduz o país, né? E também tem no parlamentarismo, existe uma outra figura que é o representante do país, certo? Representante do país, diante dos outros países, diante das autoridades. Então tem toda uma estrutura diferente da que a gente está acostumado aqui. Porque nós somos um sistema republicano presidencialista. Nós temos um presidente. E esse presidente, para nós, ele ocupa as duas funções. Ele ocupa a função política e ele ocupa a função administrativa. Ô, professor, não. Só um pouquinho, gente, senão eu me perco também. Só um pouquinho, certo? Então, lá na Inglaterra, certo? Esses dois papéis são ocupados por pessoas diferentes. Então, eu tenho o primeiro-ministro, que é um cargo administrativo, que conduz o país. E lá eu tenho a rainha da Inglaterra, tá? Que representa, era isso? Que representa o quê? Acabei de falar aqui, me perdi. O poder político. O poder político, não, da rainha. Da rainha. E não o primeiro-ministro. Então tem um primeiro-ministro, é quem efetivamente governa a nação. E eu tenho o chefe de governo, que é a rainha lá. Para nós aqui isso é complicado, por quê? Porque o nosso presidente, ele ocupa as duas funções. Ele é o chefe de governo e ele é o chefe de Estado. Certo? Voltando aqui, depois eu dou a palavra para vocês. Voltando aqui, o que acontece? Os governadores eram quem efetivamente governava. Seria o papel do primeiro-ministro na questão da Inglaterra, certo? É quem governava, era o representante de Roma, oficial, certo? E eu tinha aqui o Herodes, que era fachada, que era o contato, era o governo de Israel, equivalente à rainha da Inglaterra. Então ele tinha um palácio, ele tinha um título, ele tinha um poder limitado, ele influenciava no nível local, certo? De Jerusalém e da Judéia. Ok? Ficou mais claro? A história do governador de Roma e dos Herodes, que eram uma sequência do reinado de Davi, mas que politicamente era só fachada. Dos judeus. Era o governo dos judeus, mas sem poder político. O Herodes, então, não era um nome. Ou era um nome? Era um nome, mas era um título. É como o Ptolomeu, que era o nome do general de Alexandre, e que acabou recebendo o nome da linhagem dele, os Ptolomeus. Então, o César aí, mais forte, né? Mas aqui, os Herodes, então era uma linhagem, que veio o primeiro Herodes, que foi o Herodes o Grande, e a partir dele os filhos, né? Aí era a questão de descendência,
dinastia, né, que se chamou os Herodes. Agora eu deixo você falar. Era o Eduardo que ia perguntar. Agora eu deixo Você tudo. estava falando lá. Você falou do Deixa eu ouvir ele, gente. Você deu uma ideia que ficou feia assim quando você fez assim pra Ah, mim. meu Deus. Ai, tadinho. Desculpa aí, meu irmão. Herodes o Grande, vamos lá, construiu o belíssimo templo em Jerusalém. Então, o templo que Jesus frequentava, certo? Não era o templo de Salomão e nem era o templo de Esdras e Neemias. Não era. Era o templo de Herodes. Então, na verdade, em termos de... A gente fala muito, né, do templo de Salomão e fala também do templo de Esdras e Neemias. Mas, né, lembrando todas as coisas que aconteceram, o templo também, o outro templo de Esdras e Neemias também tinha sido destruído. E depois Herodes o Grande foi quem reconstruiu o templo. E esse era o templo dos templos de Jesus. Jesus ia nesse templo. O Muro das Lamentações, que existe hoje e que o povo vai lá, né, é uma parede do templo de Herodes. Nem do templo de Salomão e nem do templo de Esdras e Neemias. Ok? É o que eles dizem, né? Belíssimo templo. Como eu não vi nenhum dos três, então vamos descobrir isso na glória. É o que se diz, né? Ordenou a matança dos inocentes. Que matança dos inocentes foi essa? Essa aí. Lembram-se quando Jesus nasceu, Fugiu pro Egito. né? E chegaram os reis magos, né? Que não eram três, né? Então, aí Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos para tentar matar, né, o rei de Israel, que era Jesus. Foi ele que fez isso. Herodes Arquelau, aqui em Mateus 2:22, era o filho de Herodes o Grande. Aí vem Filipe, né, que era na sequência ali, filho de Herodes o Grande também, irmão do outro. Tetrarca da Itureia e de Traconites. Essa questão do tetrarca, né, significa que rege uma quarta parte. Né? A gente está acostumado a ver o tetra como sendo 4 vezes, né? Mas aqui no caso é usado como o tetrarca, como se eu tivesse uma nação dividida em 4 partes, e cada um governava um pedacinho. Antipas, mencionado várias vezes, Mateus, Marcos, Lucas, filho mais novo de Herodes o Grande, tetrarca da Galileia e da Pérea. Esse Herodes Antipas, por que ele é bastante mencionado? Porque esse é o Herodes que Jesus também foi levado perante Herodes. Isso aí então. Ok? Então, por isso que eu voltei aqui para ti. Você ficou com dúvida naquela hora. Então, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos para ver a questão legal da coisa. Então, foi um julgamento oficial de Jesus, foi diante de Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos fez o quê? Viu a confusão que estava, mandou para Herodes. Porque Herodes era um representante local, vamos dizer assim, mas era governo também, né? Mas o Pôncio Pilatos, ele quis se escapar dessa confusão aí e jogou para Herodes. Herodes Antipas, isso, né? Herodes porque era uma linha, todos eles eram Herodes, né? O nome dele era Antipas. Esse aí é aquele que ficou, faz algum milagre aí, não sei o que lá. Não, esse é o que a mulher foi falar com ele, larga desse aí, né? Aham. Porque teve o sonho e tal. Tá. Tá? Isso aqui. Aí o que Herodes fez? Devolveu para o Pôncio Pilatos de novo. Tipo assim, não, você que é o governador de Roma, né? Você que tem um poder na mão, eu não tenho poder para decidir um negócio desse, devolveu para o Pôncio Pilatos. Aí o Pôncio Pilatos, ai meu Deus, eu mando para lá e passo falta para cá de novo. Aí que ele lavou as mãos e levou para o Sinédrio. Porque tinha o Sinédrio. O Sinédrio era o quê? Era um tribunal religioso. Né? Eram os líderes religiosos que julgavam as questões religiosas. Mas eles queriam matar Jesus, não podiam, porque eles não tinham poder oficial, poder, né, de governo, poder legal.
o poder da lei, era de Roma. Aí quando Pôncio Pilatos lavou as mãos e entregou, quer dizer, opa, agora nós podemos. E aí que Jesus morreu. Tá? Então esse Herodes era o Herodes Antipas. Legal. Outro importante aqui, Agripa. que aqui ele é mencionado ali no livro de Atos como Agripa, mas ele também era um Herodes. Ele era governante de Israel e diante dele que o apóstolo Paulo, né, quando é chamado lá naquele processo final dele para ser morto, né, enfim, a última vez que foi preso, aí ele foi lá e foi falar para o rei Agripa, né, e quase convenceu. O próprio rei Agripa fala, né, por um pouco que você não me convence a ser cristão. Então é esse Agripa aqui, que era da descendência dos Herodes, né? Então um rei judeu, não de Roma. E o Agripa II, que também é mencionado lá, filho de Agripa I, bisneto de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande é para diferenciar dos outros Herodes, né? Que foi o que construiu o templo, né? E aí que veio a linhagem dos demais Herodes, né? Então Roma tinha assim, tinha um imperador lá em Roma, um governador em cada região da província, né? E dependendo do lugar, no caso de Israel, tinha um governante local para manter a aparência, resolver as coisinhas menores também, né? João Batista provavelmente foi o Herodes anterior. Não, é o do tempo de Jesus, é o Herodes Antipas mesmo. É o Antipas. Porque Jesus era vivo ainda quando João Batista morreu, né? E o Herodes que julgou Jesus foi Antipas. Aqui nós estamos sem a referência de ano, né? Teria que dar uma pesquisada, mas a lógica diz que teria sido também Herodes Antipas. Legal. Né? Com certeza não foi o Agripa, porque o Agripa veio depois, né? Então ou foi o Antipas ou foi o Filipe. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que foi o Antipas, porque, né, mais ou menos na mesma época. Mas aí teria que confirmar. Tá? Vendo essa questão do Império Romano está oprimindo os judeus, eu vi dizendo assim que sabe que ele serve como de escura? Sim. Ele era cego porque o pai dele ele se revoltou contra o Império Romano. Aí então os soldados romanos chegaram e pegaram a criança. Para que eles não vissem o que o Império Romano estava fazendo, quando crescer também se tornasse um rebelde. Com o pai. Então por isso que ele pegou a criança, aí Jesus chega e cura tudo cego assim. Eu nunca ouvi falar isso na vida, entendeu? Mas, tipo assim, pode ser, é possível, mas tem que validar a fonte, né? Qualquer informação que a gente tem, né, e que não esteja na Bíblia, a gente precisa buscar em fontes, né? E precisa cuidar das fontes, da onde veio essa informação. É um absurdo? Não é. Pode ter sido? Sim. Mas é legítimo? Quem escreveu isso? Se foi o Flávio José, um historiador, né, confirmado, renomado, então dá para confiar. Né? Porque na internet, a internet aceita qualquer coisa. E talvez às vezes A internet aceita qualquer coisa. Então tem um costume da época. Talvez fosse um costume da época cegar os filhos dos rebeldes. Aí já colocaram, entendeu? Botou lá no meio. Tem que pesquisar. É possível? É. Jesus podia ter curado um cego que estava com o olho furado? Sim. Curou lá o cara que, né, o Pedro foi lá e cortou a orelha do cara, Jesus foi lá e colou a orelha do cara de novo. Né? A impressão que eu tenho desse aí, né, é que era um cego de nascença. Entendeu? Não era alguém que tinha um olho furado. A Bíblia não dá nenhuma margem para isso. Só dizer que era cego. Né? Então a gente precisa cuidar com isso. Né? Não estou invalidando aqui a pesquisa, a curiosidade, mas toda pesquisa que você fizer, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quem é a fonte? Quem disse isso? Né? Só esse cara está falando, ou eu tenho mais gente dizendo a mesma coisa? Quem são esses caras que estão falando isso? Entendeu? Senão você corre o risco de falar alguma coisa e aquela coisa ser uma bobagem. Né? E daí você vai passar vergonha. Então, sempre é interessante isso. Procurar a fonte. Na dúvida, digo, não tenho certeza. Né? Ouvir falar isso, não tenho certeza. Isso é muito importante. Já? Bonitinho.
Já acabou? Ainda não descobri. Quem descobrir, ganha um prêmio. Gente, é isso. Foi bastante coisa, bastante informação, né? A prova vai aqui. Prova semana que vem. Na outra semana, Que isso, Eduardo? Que isso? A prova semana Tá que feliz com vem. prova? Caramba. Às 9 da manhã. Né? Então, assim, de tudinho que vai cair na Então, prova. É, tudo mesmo, porque é muita coisa. que hora que vai vamos ser a lá, revisão, vamos lá. professor? Então, a partir das 9, a gente faz aquela tira dúvidas, né, como eu gosto de sempre deixar claro. Impossível fazer uma revisão. De tudo. De tudo. É muita coisa. Impossível. Então, a gente vai poder consultar o papel aqui. Então, vamos falar do tira dúvida primeiro, né? Então, tira dúvida. Então, vocês precisam estudar. E daí vocês vêm aqui, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tratar aqui, sei lá, por meia hora, 40 minutos, né? Prova Para a de... gente tentar tirar a dúvida. Certo? Depois disso, a gente entra para a prova. Né? Prova escrita, do mesmo jeitinho que a gente está acostumado a fazer, valendo 7. Vale 7. Então, lembrando aqui, né? Porque a gente está meio esquecido, meio largado, meio jogado de lado, mas nós vamos retomar, certo? Então, quem está atrasado, fica esperto, porque nós precisamos, com as leituras bíblicas, que tem lá no final do livrinho, tem todas as leituras bíblicas que vocês precisam fazer e valem 2 pontos. Nossa, tem uma A semana. prova vale 2. Tá? Então, a prova é 7. A leitura bíblica vale 2 pontos, viu, Eduardo? Isso. E aí, né? Os exercícios valem 1 ponto. A listinha de exercício que tem lá no finalzinho do livro também. Né? Com respeito à leitura bíblica, né? O que eu preciso de vocês é só que vocês me confirmem, né? Tem lá no site do ITA, aí você entra lá e confirma para mim. Leituras bíblicas, eu fiz. Pronto, é o que eu preciso de vocês. Eu confio em vocês que vocês fizeram. Né? Não posso ir lá, Se mentir, cai um raio na cabeça. tomar ponto de cada um para saber se leu ou se não leu. Não vou fazer isso. Né? Mas vocês sabem que vocês precisam ler. Então, se você me disser que você leu, sendo que você não leu, você é mentiroso, né? Pai da mentira do diabo. Caiu raio na hora. Não tem misericórdia. Ok? E os exercícios, a mesma coisa. Tá? Não precisa, você pode mandar por e-mail. Até o módulo passado, acho que até tinha na internet, tinha lá, posso pôr de novo também, uma caixinha lá para você escrever a resposta e a pergunta. A pergunta eu sei, você precisa só dar a resposta. Ah, eu vou no método antigo aqui. Ou no método antigo, você escolhe sinal de fumaça. Isso né? é bom também. O importante eu preciso saber que você leu os textos bíblicos, todos eles, e eu preciso que você passe para mim a resposta dos exercícios que está lá. Então, texto bíblico vale 2, resposta dos exercícios vale 1, e um ponto extra, que ninguém está dando muita bola, é o fórum. Ah, isso eu não... É o fórum. Sabe, é que é difícil acessar o negócio lá, é muito... Eu entro. Vai lá, usuário sem. Eu entro, não vai dar certo, já, sério. Então, o que eu digo para vocês, já disse, Manda e-mail. disse e repito, qualquer dificuldade com acesso na plataforma Rockman, que é onde tem fórum, qualquer dificuldade no acesso do ITA, vamos lá. Não, tá tudo. Qual que é a senha que você colocou mesmo lá? Pra... É, o e-mail, 500 anos depois, aí fica mais difícil. o RG. Então, olha lá, gente. o fórum tá no rock. Como é que eu estou indo? Olha lá, ouve lá. Então, olha lá. Vai filmar lá, Pagamento, vamos ver.
a gente mudou, né, o sistema de pagamento. Consegue enxergar? Agora, me ajudem lá, gente, mais 5 minutos. E a gente já encerra mesmo, vai embora. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Então aqui, ó, a parte de pagamento, agora nós estamos fazendo pelo MOIP, né, por ser mais prático, trabalhando com boleto bancário. Dá para parcelar pelo cartão de crédito em até 10 ou 12 vezes, né, quem ainda está com alguma dificuldade. Né. Se porventura o e-mail que chegou para vocês com o boleto, se passar o prazo, né, me procurem, eu cancelo aquele boleto, gero outro para vocês, certo? Se for necessário. Então, ainda não dá para vocês entrarem direto lá no site e fazer as coisas, direto, vocês, né? Eu gero o boleto e mando para vocês. Em breve a gente já vai conseguir integrar o MOIP com o ITA. E daí vocês vão conseguir entrar no ITA e ver os pagamentos, gerar boleto, já fazer tudo direto pelo ITA. Mas isso ainda hoje não é possível. Então ainda trabalhamos assim. Eu entro lá, gero o boleto, mando para vocês, tá? Por enquanto funciona assim. Então, qualquer dificuldade aqui no MOIP, né, entre em contato comigo. Se for, né, final de semana, venha falar comigo, mas não espere, né? No meio da semana me dispara um e-mail, pede uma ajuda, eu retorno, não tem problema. Na plataforma Rockma, que é onde tem um fórum, né, que vale um pontinho extra, né? Então, além dos 7 da prova, 2 pontos da leitura bíblica, 1 ponto dos exercícios, tem mais um ponto que é o fórum, né? Então, é uma forma de vocês ganharem nota, tirar as dúvidas de vocês e não precisar estudar tanto para a prova, né? Que é o terror de todo mundo. E o ITA, né? Então, qualquer dificuldade no acesso do Sandro, qualquer dificuldade no acesso do Rockman, qualquer dificuldade no acesso do ITA... Não dá. No ITA até entra, no Rockman não consigo. Ok, então... Eu mando lá para você. Aqui a questão do ITA, nós estamos... A questão do ITA, nós estamos filmando todas as aulas, né? Esse módulo inteirinho está gravado lá. O de hoje, no máximo amanhã, eu já coloco lá. Vocês têm acesso, só ir lá. De repente, até alguma dúvida que vocês tenham no meio da semana, pode ir lá, assistir a aula, é filminho do YouTube, né? Então avança, volta, para, do jeito que vocês quiserem fazer. Tá? Então, todas as aulas daqui para frente, a gente vai dá para revisar. Então, é mais uma fonte de informação, né, para vocês buscarem. Então a prova começa às 9 com a revisão, né? Mais ou menos 9h30, 9h40 a gente começa a prova oficial, né, escrita. Se alguém tiver alguma dificuldade, volta e meia acontece, né, algum impedimento, alguma viagem, alguma coisa desse tipo, né? A prova também vai estar disponível pela internet no site do ITA. Tá? Aí tem a prova online, a mesma prova, e vai estar disponível no mesmo horário que vocês vão estar fazendo a prova escrita aqui, certo? Então, os critérios são os mesmos, a prova é a mesma, só que pela dificuldade você pode fazer, né, pela internet, em casa, ou etc. Aí a revisão não tem, né? A revisão é aqui para quem vier. Mas quem tiver dificuldade, pode fazer pela internet também. Amém, queridos? Amém. Ficou tudo, né? Tranquilo, óbvio. Se alguém tiver mais alguma dúvida, me procura em particular depois. Para que todo mundo acesse a plataforma, o fórum, é só pôr o gabarito próprio. Só que, se depender disso, meu filho, você não vai acessar nunca. Vai ter essa sorte. Vamos orar? Vamos. Kelly, você sempre está livre, à vontade, sempre. Tá? Sempre. Vamos ficar em pé? Vamos, Sidney, em pé? Vamos, Rosana, em pé? A Kelly ora para nós. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Que o Senhor continue, Deus, a ministrar os nossos corações, Deus, que nós possamos, ó Pai, refletir tudo que aprendemos, porque a história não está, Deus, alienada à sua vida. Amém, é verdade. Nós precisamos entender todo o contexto. O Senhor é o principal personagem. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, Senhor. Abençoe esse nosso dia, Deus, como fez. Nós somos um pouco, Pai, da noite, seja para onde embora o teu nome. Amém. Nos leve segurança, nos
Amém. Vamos levar, Pai, seja convosco, até a noite. Glória a Deus. Aleluia. Bye, bye.